Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, 13ª sessão semanal de 2017. Às 14 horas e 40 minutos do dia 2 de maio de 2017, no auditório vereador José Nantala Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 13ª sessão semanal do exercício 2017, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e o vereador Marcos Vale. Deliberação de ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão realizada em 11 de abril. Está em discussão a ata da 10ª sessão. Quem querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata da 10ª sessão. Registro de elaboração de redação final. Registramos que em 26 de abril de 2017 foi elaborado por esta comissão a redação final do projeto de lei número 09/2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a criação do programa Voo de Bicicleta e institui o selo Empresa Amiga do Ciclista, no âmbito do município de Bragança Paulista e da outras providências. A matéria foi aprovada na 12ª sessão ordinária, cuja apreciação foi dispensada pelo plenário naquela oportunidade. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até o prazo da comissão, 3 de maio de 2017. Moção 28 de 2017, do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos para acrescentar no artigo 131 da Lei Complementar 457/2005, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Bragança Paulista, a proximidade da residência do professor com a unidade escolar como critério de classificação. Relator designado, o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Presidente, no aspecto da competência da comissão, nada temos a observar. Quanto ao mérito, entendemos que a legislação que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Bragança Paulista vem funcionando de maneira a compreender a lotação dos professores e que, inclusive, é da aprovação da categoria. Por tratar-se de matéria de sugestão a ser apresentada ao Executivo Local, faça a opção aí pela normal tramitação. Continua em discussão, parecer do vereador Ditinho. Eu só queria saber se o professor mudar nesse período, como é que fica? Não, bem lembrado. Esse negócio, aparentemente, é justo, mas tem outros critérios que são muito mais importantes, né? A pontuação. E aqui, eu estava lendo até para tomar cuidado com coisa, ele fala como um dos critérios, né? Um dos critérios. Que constaria no edital, né, vereador? Não é o critério principal. Se fosse o critério principal, é um absurdo, né? Eu acho que ele tinha que rejeitar essa moção. Um dos critérios, estava lendo aqui, né? Até ia pedir para mudar. Agora, você fez uma pergunta interessante. Se mudar, se a pessoa mudar, né? Ela vai ser prejudicada na hora de escolher? Acho que não, porque daí ela já Porque foi a atribuição de classificada. aula hoje ela é tão sistemática, ela é tão Acho que não, porque consolidada, né? Que Acho que não, porque se você tem atribuição e depois você muda, você teve vantagem naquele critério e deixou de ter, né? Conversei com alguns professores, depois conversei também diretamente com o secretário, e depois também conversei com a Vasti, né, que tem uma experiência bastante grande, já foi secretária de Educação. Ela me colocou uma porção de situações, né, que a moção não caberia nesse momento, porque ela disse que já está muito consolidada, até num projeto de lei que já passou acho que a Lei 457, que já passou por esta casa, e que já tem aprovação da rede, que é uma coisa que é um projeto de lei que já está consolidado. Então, colocar para a normal tramitação. A gente discutiu em plenário. Eu já vi alguns casos, mas o que acontece? O professor passou em 2 concursos. Ele, na hora da atribuição, acaba pegando uma escola muito distante da outra, para o período da manhã e para o período da tarde. E esse acho que seria um dos casos em que isso aqui seria benéfico para tentar facilitar, ou talvez, sendo também critério, na hora da atribuição, ele poder, pelo menos, tentar escolas mais próximas. Mas aí também, o melhor classificado, ele já tem a opção da escolha, independente de ser mais próximo ou mais fácil. Não, sim, né? é que aí vão ter 2 parâmetros nessa questão. Lógico Sim. que é uma ideia, né? É uma ideia e o Executivo vai ter que ver como, eventualmente, daria para colocar isso aqui para funcionar.
Mas eu acho que é um dos casos que me veio agora na cabeça, que eu já escutei professores que passam em 2 concursos e ficam nessa dificuldade. Se fosse o critério único, seria totalmente Não, contrário. sim. Certo? Eu nem sei que pontuação teria, poderia ser uma pontuação mínima. Se no caso de empate, vamos supor, empato eu com o Cláudio Moreno, né, na classificação, e a escola fica ao lado da minha casa, ou ao lado da casa do Cláudio Moreno, aí sim. Olha, eu fico com a orientação do pessoal da área, eu vou votar contra. Quero repetir aqui que, aliás, eu já fiz alguns alertas aqui, estou estranhando, porque o vereador, que é o autor da moção, ele já foi presidente da casa, é uma pessoa que tem uma experiência parlamentar muito maior do que a minha, é uma pessoa que pode avaliar melhor, então eu vou votar contra essa moção. Como continua em discussão o parecer do vereador Litinho Bueno, eu coloco em votação a moção pela normal tramitação. Favoráveis, vereadores Marcos Vale. Não, vereador, todos são pela normal Tá. tramitação, e no plenário a gente vai ver o que Eu faz. sou, eu sou contra. Ah, você é contra ele é a normal contra. tramitação? Ele é Sou contra. contra até a normal tramitação, Tá bom, até para inibir isso, vereador, porque... Tá bom, entendi. Que fique registrado, então, que o parecer do vereador Litinho foi aprovado por 4 votos favoráveis, um voto contrário do vereador Cláudio Moreno. Eu provavelmente acompanho no plenário. Isso aqui. E aguardemos debates em plenário. Análise de matéria em trâmite regime ordinário, com prazo de relatoria 2 de maio e da comissão 10 de maio. Projeto de lei 13/2017, de autoria da vereadora Rita Leme, que estabelece critério específico de promoção de acessibilidade das crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida a outras providências. Relator designado, vereador Basílio. Eu vou pedir prorrogação de prazo até a próxima sessão. Está em discussão o pedido do vereador Basílio pela prorrogação de prazo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer para a próxima sessão dessa comissão. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer, com prazo de relatoria 9 de maio e prazo da comissão 17 de maio. Projeto de resolução 6/2017, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, composto por vereadores Tião do Fórum, Sidney Guedes, Fabiano Alessandro e Marco Antônio Marco de Mário B. Silva, que revoga a resolução número 10, 3 de maio de 2000. A revida resolução determina a publicação comentada do orçamento fiscal do município. Designa o relator, vereador Marcos Vale. Eu vou explicar mais ou menos o projeto de resolução. Surgiu com base nessa exigência anual de fazer um comentário do orçamento do ano. Só que todo o orçamento ele já está devendo publicado, explicitado, divulgado, e o vereador ele simplesmente faz um relatório que praticamente está pronto, ele faz comparações, e que não, na época que não existia todo esse tipo de divulgação, era muito importante, mas hoje ele realmente, a Comissão de Finanças entendeu como inócuo essa obrigação. Então, nós estamos pedindo que seja revogado. Ok? Tá, eu vou estudar direitinho, mas já entendi a sua... 17 anos se passaram na resolução, Isso. É, porque hoje a transparência é muito maior. É. Né? Na época cabia. Até porque, quando vem a LDO e quando vem o orçamento, nós debatemos todas as matérias. Fazer de novo um comentário sobre o que já foi discutido, eu acho que é redundância, até porque você tem que publicar, é extenso esse relatório, e mais, entre aspas, copiar do ano passado e fazer comparações, coisa que nós já fazemos. Para análise e emissão de parecer com tramitação definida na Lei nº 2779, 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores, que dispõe sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e outras providências. É o Protocolo Geral 147, 2017, de autoria do vereador Paulo Mário, Arruda Vasconcelos, que propõe a denominação do bem público. Os vereadores já tomaram consciência e ciência do pedido. Sim. Eu coloco em votação. Os favoráveis pela comissão está aprovado. Necessária a leitura? Não. Não. Só o nome do homenageado, sim. Então, o homenageado será o senhor José Raimundo Tortorelli. A via pública interliga as ruas Uruguaiana e Maranhão. Está aprovado, então, por unanimidade. Material recebido. Resposta CA Presidências, número 03 do requerimento 195/2017, encaminhado pela comissão à direção da Unimed, Instâncias Paulistas, solicitando informações sobre o Hospital São Pedro História de Bragança Paulista. A resposta está à disposição dos... Está à disposição dos senhores vereadores. Alguém quer? Eu quero uma cópia. Acho que até seria... É grande?
Coisa Vou rápida. ler? Posso ler? Seria bom, viu, Eu Marcos? vou ler para todos aqui. Vamos. Então, veja, vereador, pode ler. Em atenção ao ofício em referência, esclarecemos que, diante da homologação de acordo entre as partes, está descartada a hipótese de despejo. Assim, a prestação de serviços aos beneficiários da Unimed Estâncias Paulista está e continuará sendo mantida sem interrupção. Encaminhamos em anexo o guia médico atualizado de serviços disponíveis para os atendimentos dos beneficiários da Unimed Estâncias Paulistas. Contamos também com suporte para eventual atendimento de outros prestadores de serviços vinculados ao SUS, via intercâmbio. Assinado por Dr. José Josefran Berto Freire. Resumindo, ele está dizendo que foi feito um acordo, não é isso? Um homologado entre as partes, então não tem despejo. Então, que em relação ao prédio não há problema. É isso. Alguma sugestão, vereadores, do encaminhamento dessa resposta? Não, eu acho que tira a dúvida, né, Ditinho, que você tinha se ia Eu que o Pois não, vereador. vereador, o ex-vereador, né, José Fran, né, passou por esta casa. A gente fica feliz dele ter respondido e com essa... Eu creio que o José Fran tem uma característica muito afinada. Em poucas linhas, né, 4, 5 linhas, ele responde a nossa solicitação e a preocupação da população que tem comentado sobre a prestação de serviço da Unimed. E interessante que ele manda para esta casa aí essa resposta, dando segurança que o prédio não será, os trabalhos não será interrompido, né? Interrompido e manda aí uma lista grande aí dos conveniados, dos médicos que atendem, dos laboratórios e tal. Então eu creio que satisfaz a nossa... E partindo do José Fran também a resposta, eu acho que é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande na cidade, pessoa idônea, e que dá para a gente realmente confiar na... Até porque se fosse despejado, né, daí realmente seria um problema. Sem dúvida. Aí teria que falar, não, nós fomos ser despejados, mas já alugamos o prédio tal, etc e tal. Então, acho que a resposta... Tá. Eu queria fazer um complemento. Eu acompanho muito de perto essa situação e eu sou usuário da Unimed. Graças a Deus eu preciso pouco, é mais as minhas crianças e tal, mas sempre que fui lá eu tive um bom atendimento. Mas eu reconheço que em algumas situações o atendimento lá não estava bom, mas queria informar e enfatizar aqui que esse hospital São Pedro, que lá está hoje com essa denominação, ele é muito importante para o sistema de saúde do município. A gente, já ouvi grupos que foram demitidos, participei de reunião com o sindicato deles, conversei com mais de 30 funcionários que perderam o emprego lá, e mesmo eles que foram demitidos, eles entendem que a continuidade do serviço é muito importante para a população. Lógico que ninguém fica contente nem feliz de ser demitido, não é? Mas o grupo que está à frente hoje do hospital deu uma enxugada boa nos custos. A grande preocupação deles era justamente essa briga judicial, que poderia inviabilizar o serviço. Essa homologação de acordo, para mim, é uma informação inédita, eu não sabia que tinha... até vou dar uma reclamada com o Daniel lá, que é presidente, porque eu comi bola aqui, né, em termos de comunicação. Não noticiei isso, noticiei o problema, noticiamos que havia a possibilidade de ser despejado, mas o acordo a gente não sabia. Estou sabendo agora pela comissão. Acho que isso aqui é importante divulgar à população, para que as pessoas que têm esse plano possam ficar um pouco mais tranquilas, não é? E, nesse caso, pelo que eu sei do Daniel, lá do Hospital São Pedro, com esse acordo aqui fica muito mais fácil de tocar. Vereador, aproveitando esses contatos que o senhor sabe alguma coisa sobre as rescisões? Muitos funcionários foram ou pediram a conta ou demitidos e não receberam nada no ano passado. Tá subjúdice. O Daniel entende que desde que ele assumiu para cá, é que ele tem que pagar. E alguns advogados e sindicalistas entendem que, como ele assumiu, ele teria que também arcar com o tempo passado. Mas me parece que ele está muito bem documentado com isso, não é? Que ele, quando fez o contrato, ele colocou no contrato, como 2 e 2 são 4, que ele assume dali para frente. O que acredito que seja algo, para quem negocia com um sindicato, com uma categoria, seja isso preto no branco, porque não dá para você assumir um negócio desse. Agora, é certo que esses funcionários vão receber, de onde venha, demora um pouquinho, é uma luta, mas a última informação que eu tive era essa. Eu falei, mas e as dívidas? Porque o pessoal procura muita gente na rádio.
Eles disseram, não, o que é nosso daqui para frente a gente vai pagar, sim. E eles tiveram que mandar embora, salvo engano, 32 funcionários. Existiam alguns que até pediram a conta em função de falta de pagamento de salário. Atraso, vale alimentação, tinha muita coisa atrasada mesmo. Mais algum comentário? Não, só foi feito homologado o acordo, a gente evidentemente não sabe em que termos isso foi homologado. Poderiam pedir, né? Se pagou ou não pagou, se é por 3 meses ou 4 meses, se é para... Né? Não, esse acordo que foi A homologado... homologação de acordo entre as partes. Eu acho que até a gente poderia solicitar se eles podem encaminhar uma cópia da homologação do acordo, se não for nada sigiloso, se não for comercialmente sigiloso, falando, né? tudo bem. E, como o presidente aqui comentou, até seria interessante produzir uma matéria da comissão trazendo essa informação aí para que a população tenha conhecimento. Aliás, eu já vou noticiar isso amanhã na rádio, sobre esse assunto aqui. Então, existe um encaminhamento aqui do vereador Marcos Vale, do vereador Cláudio, da comissão, sobre a questão do prazo dessa prorrogação, Não, pedir os termos, se não for sigiloso. os termos da homologação. Tá. Da homologação de acordo Isso. das partes. Os termos, principalmente em relação a prazo, né? Vocês vão pagar em 10 anos, 20, como é que vai ser? Não, para nós não interessa, eles vão pagar ou não vão pagar. Né? Não, o que importante interessa é ser para nós oficial mesmo, né? é se isso vai ser eficiente no sentido de mantê-los lá. Né? Então, mas eu acho que o acordo ele continua até quando uma das partes não cumpre, né? Eu acho que pode ter um prazo de 10 anos, mas se daqui a um ano, infelizmente, houver uma desavença... acabou. Mas se a gente tiver os termos, fica fácil interpretar e divulgar para a população que aquilo ali está tranquilo. Às vezes, se for um termo muito genérico, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Né? Tá. Então, eu solicito ao departamento de imprensa que faça uma matéria dessa resposta à Unimed, até para uma satisfação aos munícipes que nos procuram, e nós estamos agora cobrando justamente qual o prazo mínimo que foi colocado nessa prorrogação. Ok? Os termos. Correspondência externa recebida 34/2017, autoria da Associação Mata Ciliar, despachada pela presidência da Casa, solicitando apoio da Câmara para a implantação de um local para o recebimento e atendimento dos animais resgatados na região. Vereador Marcos Vale. No ano em que a Associação Mata Ciliar comemora seus 30 anos de existência, gostaríamos de poder reforçar nossos laços com os municípios que, ao longo de todo esse tempo, temos trabalhado. Bragança Paulista é um desses parceiros, onde muitos dos nossos projetos têm sido realizados. Neste mês de abril, iniciamos procedimentos para renovarmos os trabalhos conjuntos de proteção à fauna silvestre regional e, para tanto, manifestamos junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente nosso interesse em estabelecermos um novo termo de parceria com o município, visando não apenas receber os animais silvestres resgatados pelos órgãos oficiais locais, mas também implantarmos um centro regional de manejo e conservação da fauna silvestre. Estamos certos que um trabalho como este não apenas atenderia às necessidades de Bragança Paulista, mas poderia ser um local de referência e apoio aos municípios que compõem a região bragantina. Considerando que ainda o que trata as diretrizes do projeto estratégico Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que fala sobre a necessidade de realização pelos municípios de desenvolver uma ação efetiva para a recepção, destinação ou manutenção de animais silvestres resgatados, apreendidos ou entregues espontaneamente, consistindo em ter no município instalado e operando regularmente esses equipamentos, né? Vimos, através desse, solicitar o apoio dessa Câmara para que possamos efetivamente implantar em Bragança Paulista um local para o recebimento e atendimento dos animais resgatados na região. Ressaltamos que há tempos também buscamos, junto à Sabesp, a possibilidade naquele local, aproveitando as estruturas de um viveiro de mudas, hoje desativado e educação ambiental ali existentes, instalarmos um centro regional de referência ambiental, que comportasse também o referido Centro de Reabilitação dos Animais Silvestres, e pudesse, dessa forma, atender a todos os municípios da região um trabalho unificado. Certos de podermos contar com o apoio dessa presidência, colocamos à disposição para maiores informações e agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. Jorge Pélix de Campos, presidente. Eu acho que a causa é boa, agora precisamos ver a viabilidade, a demanda, os dados, e eu acho que a gente devia oficiar a Secretaria do Meio Ambiente. Primeiro, eles devem ter recebido isso, mas, de qualquer maneira, a gente oficiar que nós recebemos e pedir uma manifestação da Secretaria do Meio Ambiente a respeito disso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
E se nós fizéssemos um debate aqui com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Sabesp e com o interessado... Também, mas acho que primeiro a gente precisava ter esses dados. Um pedido de informações, então. A gente dizendo que recebeu isso, qual a posição da Secretaria do Meio Ambiente a respeito disso, porque aí a questão é de demanda. Realmente o que precisa fazer, precisa. Né? Agora precisa ver quantos As animais condições. foram atendidos, as condições, quanto isso custa. Né? E eles estão pedindo também a cessão de um espaço. Né? Vocês entenderam que um espaço que hoje é usado, eles falam que está desativado. Então, a gente pedir as informações à Secretaria do Meio Ambiente para depois a gente ter uma posição mais... Né? Mas uma posição em cima desse requerimento aqui, desse ofício. Exatamente, dizendo que a Comissão de Justiça recebeu esse ofício e perguntando ao secretário do Meio Ambiente, né, sobre qual a viabilidade disso ocorrer ou não, por que sim, por que não. Né? Tá. Então, um pedido de informações da Comissão de Justiça à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando informações da forma e como poderia contemplar esse pedido aqui da mata ciliar. E um requerimento à Sabesp, no mesmos moldes, do que eles podem colaborar com esse pedido, ou até mais do que está pedindo aqui. E a gente dando cópia disso para eles Cópia também. com cópia desse informativo, já respondendo à mata ciliar desses dois encaminhamentos da Comissão de Justiça. Tá. Que nós encaminhamos para ter uma definição do que vão fazer. Aliás... Você que sabe. Quer fazer uma matéria disso também? No meu ponto, os encaminhamentos? Como assim? Matéria para divulgação? É que a gente ainda não tem nenhuma Né? definição. Não, concordo. Outros assuntos, definição de propostas para notificações acerca das moções. Já deixei com o doutor Renato a minha sugestão e ele está trabalhando para que, na minha opinião, a moção se transforme no requerimento de votação obrigatória com um mínimo de 2/3 para encaminhamento ao plenário. Fiquem à vontade, porque eu gostaria de fazer isso em nome da comissão. Então, qualquer sugestão dentro do estudo que o doutor Renato está fazendo vai incorporar as ideias da comissão. Mas eu já dei um pontapé inicial. Caso, lógico, os vereadores não queiram participar, eu farei sozinho mesmo, mas eu acho que é interessante nós tratarmos esse assunto assim, bem simples, mas da mesma forma que não perde a importância da moção, mas ao mesmo tempo tira da tramitação das comissões. Olha, eu gostaria de, com todo o respeito que os vereadores merecem, da minha parte também como edil, registrar que está havendo, sim, uma forma, um uso incorreto das moções. Em vários casos, eu acho que a maioria deles apresentados neste ano, a indicação resolveria. A gente tem a possibilidade de apelar, aplaudir, apoiar, ou protestar, ou repudiar, né, através das moções. Eu sou adepto da ideia do Marcolino de limitar o número de moções por ano. Eu acredito que se a gente der uma limitada de moções por ano, já vai ajudar bastante, porque o vereador vai pensar nos casos mais específicos de moção. Nós estamos indo para um lado muito perigoso, que hoje a sociedade está muito mais atenta a essas situações. Não dá mais para você fazer uma moção, guardá-la na gaveta e, na época da eleição, usá-la como propaganda eleitoral de que você conseguiu, por exemplo, uma escola para um bairro que ela já está em andamento, que ela já está sendo feita. Agora, esses critérios, eu acredito que a nossa comissão precisa se atentar mais. Eu já votei contra 2 e votarei contra outras com respeito aos colegas, mas se eu entender que ela não está dentro do que diz o regimento interno, eu vou votar contra. Não é pessoal, não tem nada contra nenhum vereador, mas, se tiver fora do que diz o regimento, eu vou votar contra. Acredito que essa ideia da limitação do número de moções, como o Marcolino comentou na outra sessão, está interessante. O que o senhor pediu para o jurídico, está isso aqui também? Na verdade, a limitação de moções foi o primeiro raciocínio. Até... Já em segundo raciocínio, eu fiz uma opção de transformar a moção, independente da quantidade, em uma indicação melhorada, uma indicação que dependa de votação obrigatória, onde o vereador também pode se manifestar nessa manifestação, nessa iniciativa do vereador que propôs aquela moção via requerimento. Quer dizer, só mudaria que não passaria nas comissões. Só mudaria isso. Seria uma moção requerimento com votação obrigatória e para ingressar em plenário, daí encerra as moções? Daí, 1/3. Daí extingue a moção? Extingue a moção. Olha, Não passa mais pelas comissões.
aqui no artigo 168, está Não, muito não, claro. assim, aqui- A moção é a proposição em que o vereador sugere a manifestação da Câmara. Se torna uma... É uma manifestação da Câmara. Então, eu não posso subscrever algo que eu não concordo. E eu acredito que, se a gente tiver a oportunidade, quando for debater essas duas que eu dei parecer negativo lá, no plenário, a gente vai começar a conscientizar os vereadores que, realmente, ela está sendo usada de forma errada. Não é? Porque, se é uma manifestação da Câmara, como é que eu vou me manifestar, repito, pedindo para que se faça uma escola que já está em andamento no bairro X? É que quando você vota contra, embora dá a impressão que você é contra a escola do bairro X. Nossa. Você fica, você cai numa armadilha, numa verdade. Não, estou falando. Sim, mas na você prática. falou, olha, gente, a escola é. está em andamento, consta do Sim, PPA, sim, mas não é- o prefeito já está fazendo, como é que eu sou contra? Mas a primeira impressão que passa, quando você, Emoção de que você foi contra a escola no bairro X. Não, tudo bem, eu entendo o que o Ditinho falou, realmente às vezes acontece, a população não diz, mas eu acredito que nós, vereadores, temos, como parlamento, a possibilidade de explicar que estamos votando contra essa sugestão porque ela já está em andamento, porque ela não é real, porque ela, no meu modo de ver, ela é teatral. Isso é um teatro que já não cabe mais nos tempos de hoje. É uma ferramenta usada, até nas indicações. Eu tenho percebido o seguinte: o vereador acabou de chegar ao jornal aqui na casa, com alguma notícia de que o prefeito recuperou, por exemplo, nós temos lá, saiu no jornal essa semana aí, que o deputado Edmir recuperou as verbas para a creche, que era para ter término agora em 2016, e em 2013, 2014 foi empenhado, não foi construído nada. Aí o prefeito correu atrás, o deputado Edmir conseguiu. Daqui a pouco surge indicação de vereador para a creche no Padre Aldo Bolini e no Jardim Vista Alegre. E às vezes até moção. Viu, Então, quer dizer, Marcos? esse tipo de comportamento dos vereadores realmente é uma coisa infantil, Até do meu acho ponto de vista. que, usando os termos que estão no regimento, tipo, o vereador X, ele fala que, aplaudindo aquela iniciativa do prefeito fazer a escola no bairro que ele tenha lá a sua base eleitoral, ele já, de uma certa forma, ele se liga àquele assunto, não é? Porque aqui tem a opção de apelar, de aplaudir, mas o que, Marcolino? Mas para aplaudir, vai só mudar e não vai diminuir o número. Sim, mas só que aí você está sendo honesto com o seu eleitor. Você não está passando para o eleitor que você conseguiu sugerir e que o prefeito entendeu que você apresentou dados que aquela comunidade precisava de uma nova escola e que você realmente trabalhou de forma política, de forma organizada para aquilo acontecer. Porque já está no PPA, já está no plano plurianual. Por que eu vou perder tempo aqui de todo mundo na Câmara para fazer uma coisa que já está lá? Olha, consta no PPA, não foi feita, não foi cumprida, aí você tem outra forma de cobrar que seja feita. Agora, induzir o povo a erro para dizer que, olha, eu já vi muitas campanhas eleitorais com um jornalzinho nessa linha. Você está preocupado com o eventual uso, né, do estelionato eleitoral, vamos dizer assim. Né? Por aí. Agora, o problema maior também não é isso. Mas se limitar, Marcos, você não acha que, o vereador tem, por ano, 12 moções, uma por mês, beleza. Cara, ele vai pensar 2 vezes antes dele fazer 10. Já tem vereador que tem aqui, já está indo para o Guinness Book já. Só 2 pontos assim que eu queria colocar. Eu acho meio temeroso essa limitação na quantidade de moções, porque eu acho que isso acaba cerceando, talvez, a atividade, e a gente não sabe, podem ser 15 moções excelentes, realmente que tenham fundamento para se tornar moção. Eu fiz até uma limitação no número de títulos de cidadão, mas aí Sim, é diferente, porque exato. aí você valoriza o Exato. título. Agora, eu acho que o que a gente podia fazer, até antes de definir esse debate sobre alterar o regimento e tal, seria reunir os 19 vereadores, sentar e conversar e explicar. Está chegando na Comissão de Justiça e tal, porque eu acho que a gente está pulando essa primeira fase de conversa. A Ucha teve aqui semana passada, mostrou para a gente, depois eu fui até ver melhor lá, um índice de que esse número realmente começa alto e ele vai diminuindo, uma tendência e tal. Então, não sei, às vezes, antes de tomar alguma decisão nesse sentido, a gente fazer uma conversa mesmo, sentar e conversar, todos os vereadores, e colocar a situação, explicar para quem
mostrar a quantidade de moções, tal, ou qual a finalidade dela, o que já estava em andamento, o que não era necessário, mostrar que pode ser feito como indicação, para tentar resolver isso de uma forma mais tranquila, antes de alterar o regimento. Se eu não sou contra a sua ideia, não, mas qualquer modificação do regimento interno tem que ter maioria absoluta do plenário, né? Não vai ter que votar, né? Se a gente fizer qualquer situação, tem que votar. Então, não, tem que neste votar, momento... E é interessante o diálogo. 2 terços. Mas né? é que antes de chegar na votação, eu acho que seria bom uma conversa. Até porque, Basílio, o senhor apresentou quantas moções? Nenhuma. Então, o senhor é um vereador como eu, que está começando, não apresentou nenhuma moção, eu apresentei uma só, salvo engano, 2, né? 2 moções. Mas o senhor acha que a gente precisa alertar alguns vereadores que têm experiência, vários mandatos, já foram presidentes da Câmara? Eu não acho. Eu acredito que aí é uma questão realmente de mudança eu não gosto, é uma palavra que eu não gosto. Mudou a coisa, não dá mais para ser assim. Porque... Vai lá. Interessante é que, na linha do raciocínio do Cláudio, é que a maior parte das moções estão sendo colocadas pelos vereadores de carreira dessa casa, né? Pessoas que têm conhecimento, que já... Então, eu creio que o diálogo entre a gente, a maneira de entendimento de cada um, é importante a gente conversar mesmo antes, né? Porque, de repente, um diálogo resolve. Eu não é? acho. Na pesquisa que o Dr. Renato está fazendo no jurídico, em relação a outros municípios, quase que não existe mesmo tramitação em comissão de moções. Quase que não existe mesmo. Então, Bragança está um pouquinho atrasada nessa A parte. princípio, eu acho boa a sua ideia. Não tolhe o vereador da iniciativa, vai para plenário e é discutido. Né? Votação E não obrigatória. passa pelas comissões, quer dizer, não tem essa confusão com o projeto. Né? Até porque entra em horário diferente, não na ordem do dia. Né? Ele entraria né? No requerimento de votação obrigatória. E não impede o vereador de apresentar. Aí exigiria uma qualidade melhor, até porque não fica passando Mas acho que a gente tem que... paulatinamente nas comissões, e sim já em votação. Da mesma forma, haveria necessidade de revogar o artigo 168, né? Sim. Sim. Por isso que esse estudo está sendo feito. Eu imagino que até a próxima sessão eu apresento o modelo para que nós possamos... Essa é a minha opinião. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos falar o caso que seria de moção. Vamos supor que eu quisesse fazer uma moção. Aliás, eu sou contra isso, tá? A favor da pena de morte. Caberia uma moção, certo? Na Câmara de Bragança. Isso a gente barra, né, Marcos? Não, estou Aí a dando um gente barra. exemplo. Estou dando um Sim, exemplo, né? certo? Esse não teria discussão nenhuma. Caberia a moção. Eu teria que fazer um requerimento. Vamos chamar de requerimento Um requerimento, né? A Câmara se manifestando. A gente vota contra do mesmo acho jeito. que não prejudica em nada. E só tira do trâmite. Ela pode manter o mesmo nome de moção, requerimento, moção, requerimento, e você joga ela dentro do... É que o problema é que quando manda para o executivo local é indicação, né? E quando é fora é requerimento, não é isso? Quando é para fora. Então, mas se ele quiser transformar a indicação em moção, requerimento, ele também faz... Não vai ter discussão mais. Mas é moção, uma indicação? É uma moção, indicação. E essa é Só que votada. corre o risco... Ele vai ter que se preocupar o seguinte... Não, mas corre o risco de todas as indicações se transformarem em requerimento, moção. Não, mas corre o risco... Mas, ao contrário, o vereador vai ficar preocupado. Pelo raciocínio do Cláudio Moreno, isso aí é indicação, se eu botar como moção, requerimento, vão votar contra. Eu acho que é aí que... Boa tarde, senhora presidente. Então, eu acho que... Eu ainda fico com a tese de limitar moções. Eu acho que a ideia do Marculino inicial... Agora, não sou contra essa o único possibilidade. perigo do que ele está sugerindo, a gente conversando, a gente vai surgindo, né? É de tudo se transformar daí em requerimento. Daí eu vou fazer um buraco de rua, eu falo, não, mas eu quero fazer requerimento, entendeu? Vereador, no meu outro projeto precisa de 7 votos para ingressar. Não é assim também. Não, só estou conversando. Sim. Eu acho que o vereador ficaria temeroso. Imagine uma moção sendo rejeitada na Comissão de Justiça. Ele já ficaria temeroso com a próxima. Imagine a Câmara Municipal rejeitando uma moção que nada mais é que uma indicação. Aliás, alguém pode propor uma emenda, né? Rejeitada, ela vira indicação. Já surgiu mais uma sugestão. A moção requerimento rejeitada transforma-se automaticamente em indicação. O vereador não perdeu o foco, mas ele virou indicação. Mas eu acho que Anota isso, departamento jurídico. Acho que ajuda um pouco, sim, o vereador a questionar um pouco mais essa questão de determinados assuntos, querer colocar moção. Mas eu acredito que a gente partir para uma revogação de um artigo já consolidado no histórico da Câmara é perigoso. Porém, eu continuo na tese de que a gente precisa arrumar alguma forma, de uma forma respeitosa,
mostrar aos vereadores mais experientes que moção é moção, não é indicação. Essa ideia de limitar o número de moções, já de cara, vai continuar a moção aqui no artigo... o artigo... Eu só gostaria de registrar a presença da presidente Beth Chedi, na nossa comissão. E nisso, a gente... Porque realmente banalizou, desculpem a sinceridade, banalizou. Eu iniciei a votação, eu vou votar contra todas elas, todas, pode ser de Menos quem a for. minha, por favor. Não, a minha tem uma... de qualquer vereador... trabalho ali legislativo. Do meu partido ou não, de oposição ou não, que vier, sem o que diz o regimento interno, de realmente ser moção, eu vou votar contra. E não é pessoal. Agora, eu acho que essa discussão a gente precisa realmente levar, é evidente, vai ter que ser votada, a gente vai ter que convencer, ganhar a maioria, mas isso vai dar um ganho para a Câmara. Nós vamos mostrar para a sociedade que nós estamos nos adaptando a um novo momento e que esse novo momento ele pede da gente a maior transparência e legalidade. Se eu, integrante da Comissão de Justiça, dou um parecer favorável a uma moção irregular, eu estou sendo conivente com ela. E outra, é muito claro no regimento, a opinião da Câmara. Um vereador propõe, mas a Câmara está dando essa opinião. Portanto, eu acredito que a gente precisa arrumar algum jeito. Eu acho que o Marcolino vai fazer esse levantamento, na próxima sessão a gente conversa mais sobre. Outros assuntos, eu já passei por isso, definição de propostas e modificações acerca das moções, já encerramos esse debate. Encerramento. Nada mais. Algum vereador que se manifestar? Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h19. Ficando os senhores vereadores convocados para a 14ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 9 de maio de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Uma boa tarde a todos e uma boa sessão. Ô, Marcos, você apresentou alguma emenda, esse negócio aqui de 5% para 3% também? Não?